Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Hoje nós vamos meditar o Evangelho do 26º domingo do tempo comum, ano C, Evangelho de São Lucas, domingo, dia 25 de setembro de 2022. O texto de Lucas é o capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos fala do episódio do rico e do pobre, né? O pobre Lázaro e o rico Epulão. O sentido do texto de hoje, né, que acabamos de ouvir, já está presente no Magnificat, quando a Virgem Maria, rezando, diz assim: Deus depôs os tronos poderosos e levou os humildes, saciou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Foi o que aconteceu com o rico Epulão. Encontramos o mesmo sentido nas bem-aventuranças. Ai de vós ricos, que agora viveis fartos. Felizes os famintos de agora, porque eles serão saciados. Capítulo 6 de São Lucas, versículo 20. Somente o Evangelho de Lucas traz a parábola do rico e do pobre. Como Lucas é o evangelista da misericórdia, é justo ler essa parábola também com incentivo à misericórdia. É como se Jesus exortasse-nos: não desperdice o tempo presente, porque a história ela é propedêutica da eternidade. O que significa a palavra propedêutica? Ela nos introduz na eternidade. Nós definimos o nosso futuro eterno, o nosso destino eterno a partir de agora, no tempo presente. A história é propedêutica da eternidade. O que a gente faz aqui, estamos construindo aqui o que vai ser a nossa eternidade. Nessa parábola, Jesus não deixa dúvida de que nosso comportamento nessa vida terrena repercute sobre a vida eterna. A melhor explicação que eu vi para a questão do céu e do inferno foi numa gravura. Em cima estava o céu, embaixo o inferno. Em cima tinha um monte de gente sentada, em círculo, com um belo prato de comida à frente e bem alimentados. Embaixo, no inferno, a mesma situação. Em círculo, sentados em círculo, com um belo prato de comida à frente, mas magérrimos, passando fome. A diferença era a seguinte: tinha que usar um garfo para pegar a comida. Esse garfo tinha um cabo muito longo. Então o que acontecia no inferno? Eles tentavam pegar a comida e não conseguiam, por causa do tamanho, do comprimento do garfo. Estava diante da comida e morria de fome. No inferno, no céu, era a mesma situação, porém, o que estava sentado numa ponta pegava o seu garfo e buscava a comida lá do outro lado, no prato de um outro colega, e levava na boca do terceiro, que estava do outro lado, e todos comiam. A diferença era básica. No céu existia uma coisa chamada solidariedade. Se pensava no próximo. No inferno prevalece o egoísmo. Aqui, neste mundo, é que nós definimos o que será a nossa eternidade. O protagonista dessa parábola tem nome, chama-se Lázaro. Geralmente o pobre não tem nome, é um número, é um anônimo. Jesus dá nome ao pobre, valoriza-o. O rico é que fica sem nome. Como os ricos são conhecidos pelos nomes, os leitores da parábola lhe deram um nome, chamaram-no de Epulão, que significa comilão.
só pensava em si, era capaz ele não enxergava o pobre Lázaro à beira da sua mesa. Jesus condenou o rico não só porque ele era rico, nem premiou o pobre Lázaro porque era pobre, condenou o rico porque era um homem extremamente egoísta, que só pensava em si, que se fechou no seu mundo e não partilhava seu tesouro com aqueles que precisavam. Vale recordar as palavras do Papa São João Paulo II, ditas na favela do Vidigal, em julho de 1980, quando o Papa fez sua primeira visita ao Brasil. Julho de 1980, 42 anos atrás. Olha só o que disse João Paulo II, disse assim: aqueles que vivem na abundância, ou ao menos em um relativo bem-estar, não devem se fechar em si próprios, mas devem pensar nos mais pobres. E diz o Papa, pensai naqueles que não têm nem o que comer, naqueles que vivem na miséria, miséria crônica, que sofrem fome, a pior dor é a dor da fome, e partilhai o que vocês têm com eles. Mas partilhar de modo programático e sistemático, não é de vez em quando, mas ajudem sempre aqueles que precisam e que estão na miséria. O povo, nosso povo, tem um belo provérbio que diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Enquanto estivermos neste mundo, devemos ouvir e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Caso contrário, depois da morte, será demasiado tarde para se corrigir. Esta parábola basicamente nos ensina duas coisas. A primeira é que Deus tem uma atenção especial com os mais pobres e recompensa todos aqueles que lhes são benfeitores. O segundo ensinamento é que o nosso destino eterno está condicionado pelo nosso comportamento aqui, na história, no tempo presente. Compete a nós seguir o caminho que Deus nos mostrou para alcançar a vida eterna, e este caminho é a caridade. Entendida não como sentimento, mas como serviço, algo concreto ao próximo. A parábola de hoje conclui-se com a atenção dirigida aos cinco irmãos do rico Epulão, que tinham ficado em casa, ignorando a desventura que tinha se abatido sobre um deles. Nós somos, em certo sentido, aqueles cinco irmãos. A nós agora foi enviado alguém que ressuscitou da morte, Jesus Cristo. É enviado Jesus em pessoa, o qual não vem para nos condenar, mas para nos salvar e dar-nos a força de ser coerentes com a sua palavra, de levar a sério o Evangelho, de viver o Evangelho no dia a dia, porque aqui, no tempo presente, nós construímos a nossa eternidade e é para o céu que nós queremos ir. Então vivamos a caridade. A todos a minha bênção e um feliz domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.